esperar um minutinho. Se vocês estiverem, por acaso, já nos vendo, aguardo um minutinho, vou admitir o Raul. Ya estoy aquí, me desconecté. Então, vamos lá, acho que podemos começar. Bem, boa tarde ao Brasil, às 14 horas e 17 minutos, boa tarde ao México, às 11 horas e 17 minutos. Nós estamos aqui, eu e a professora Graça, já passo para ela dar a saudação dela, para mais um programa, mais um evento do ciclo de conferências em psicologia Brasil-México, México-Brasil. Né? Hoje nós temos uma temática de saúde mental, né, que vou deixar também que o professor Raul Rocha apresente, que é ele que é o nosso coordenador hoje. Nós estamos aqui para dar o nosso boas-vindas, nosso boa tarde, receber a professora Elisa, anunciar a Eliana e o Ricardo como intérpretes de Libras, né? E estamos aqui, eu, a professora Graça e o professor Raul, que formamos o grupo que coordena esse ciclo de conferências. Né? Então, vou passar a professora Graça para os cumprimentos dela, e ela, então, anuncia depois o professor Raul, que é quem vai coordenar o nosso evento. Boa tarde, bom dia aos companheiros e companheiras de México, boa tarde aos companheiros e companheiras do Brasil, é muito bom estar aqui em mais uma edição do nosso ciclo de conferências. Hoje a gente vai ter a professora Elisa, já vai ser apresentada pelo professor Raul, e eu queria dizer da minha satisfação da gente poder continuar esse ciclo, fazendo essa troca, essa articulação tão importante para a nossa psicologia latino-americana. Eu passo agora a palavra para o professor Raul Rocha, que, como a gente tem feito, né, o nosso companheiro do México faz aí a mediação quando é uma palestrante brasileira, como é o caso hoje, e a gente acompanha aqui, a gente, então, tem o início dessa atividade com o professor Raul Rocha. Boa tarde, Raul, muito bom te encontrar em mais um evento aqui, nesses encontros latino-americanos. Hola, buenos días aquí en México, boa tarde no Brasil. Bien, vamos a, como ya dijeron Ana y Grasa, a continuar con este ciclo de conferencias. Y hoy nos es muy grato presentar a la doctora Elisa Sanerato Rosa con un tema en su conferencia que es bastante singular por varias razones. Porque es muy poco trabajado, porque en general en Latinoamérica los países de habla hispana no tienen o no quieren tener acceso a la literatura psicológica brasileña, que es inmensa, me consta, y además de excelente calidad. Así es de que hoy, además de los participantes que estén en vivo con nosotros, escuchando la conferencia de la doctora Elisa, podrán verlo en el momento que quieran, ya sea por YouTube o por la propia página de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Así es de que voy a permitirme presentar de manera breve a la doctora Elisa Sanerato Rosa. Ella es doctora en Psicología Social, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y es miembro del Instituto Silvia Lane, Psicología y Compromiso Social. Y hoy, como decía, el tema que va a abordar es bastante singular. Se trata del siguiente: democracia y saúde mental, una lectura crítica do sufrimiento psíquico. En español, democracia y salud mental, una lectura crítica del sufrimiento psíquico. La verdad que uno, al observar este título, diría, un concepto tan grandotote como el de democracia, con un concepto, no sé si más particular, pero más cercano a los psicólogos, ¿no? El de salud mental, nos genera mucha inquietud, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? De amenazas a la democracia, de muchas cosas que tienen que ver con el mundo político y que seguramente escucharemos con la doctora Elisa. Así es de que sin mayor preámbulo, a la doctora tendría alrededor de 50 minutos, una hora, para que después demos paso a las preguntas de los participantes, a los comentarios y podamos tener una discusión también al respecto. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros, doctora Elisa, y adelante. Obrigada, Raul.
Queria cumprimentar a você, a Ana, a Graça, que organizam esses encontros aí, que têm tido uma importância, né, pela relevância das temáticas abordadas para o Brasil, para os países da América Latina, que são temas que requerem que a psicologia se debruce, construa leituras críticas, produza subsídios para o seu enfrentamento. Queria cumprimentar também Eliane e o Ricardo, que estão aqui nos interpretando em Libras, né? E aí vamos lá, acho que fazer essa conversa de um tema que tem nos mobilizado muito nos últimos anos e que acho que precisamos compreender criticamente as questões que produzem essa mobilização e responder de forma a contribuir, né, com as reais necessidades que estão por detrás dessas demandas. A gente tem dito reiteradamente aqui no Brasil que sem democracia não há saúde mental. A gente tem repetido, né, essa ideia, insistido nessa ideia, e acho que a gente precisa avançar na compreensão dessa formulação, que é por que a gente afirma, né, para além de ser, é mais do que um jargão político, exatamente, é mais do que uma afirmação militante, a afirmação de que sem democracia não há saúde mental. E acho que a ideia é que a gente possa entender isso e pensar o que esta compreensão implica para a nossa atuação e para a nossa produção no campo de uma psicologia crítica. Eu queria começar, acho que comentando, né, situando, que a gente tem repetidamente, em muitos espaços, nos deparado com a afirmação de que nós estamos diante de um momento em que a questão da saúde mental é uma preocupação muito importante, né? Então, acho que isso aparece de muitas formas. As pessoas falam de um aumento de demandas por atenção à saúde mental nos espaços de trabalho da psicologia, especialmente, pelo menos isso aqui no Brasil, né? Essa é uma realidade no Brasil. Nos últimos anos, as psicólogas que trabalham nos espaços da clínica particular, como profissionais liberais, identificam um aumento importante de procura pelos seus serviços, né? Mas, ao lado disso, a gente vê também um crescimento da preocupação com essa questão da saúde mental, nos diversos serviços da saúde pública, né, no Brasil. Imagino que essa seja uma questão também de outros países latino-americanos, as equipes às voltas com uma série de queixas ou de demandas ou de questões ali no atendimento que se anunciam como problemas de saúde mental ou como questões de sofrimento psíquico, né? Ou como a presença de quadros de intensos situações de sofrimento ou de casos de transtorno mental. Então, acho que a gente vê isso, né, por todos os lados. Ainda no ano de 2020, quando estávamos diante ali da pandemia da Covid-19, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou um relatório em que ela apontava para um quadro mundial de um aumento significativo das demandas de saúde mental e afirmava, né, naquele momento, que nós íamos enfrentar mundialmente o que ela chamava de uma epidemia de transtornos mentais. Entendo que a gente deve cuidar, né, de como a gente define isso, porque não é exatamente correto a gente falar de uma epidemia de transtornos mentais, mas, de todo modo, havia ali uma análise que identificava, né, assim traduzo isso, identificava um aumento das situações de sofrimento em função, inicialmente, acho que em muitos momentos ela é identificada como relacionada à situação da pandemia e às suas consequências, mas acho que nos cabe, inclusive,
compreender de forma mais ampla isso, né? Essa questão, essa situação do sofrimento psíquico, essas demandas de atenção à saúde mental, estão diretamente relacionadas à situação da pandemia, suas consequências, ou elas têm outras determinações relacionadas ao contexto e às condições nas quais se configurou a pandemia, né? Então, acho que estou colocando isso para formar aí um pouco um quadro, e que daí a gente vai tendo diversas pesquisas que vão buscando mapear essa questão das demandas de atenção à saúde mental, dos possíveis aumentos de situações de transtorno mental, de sofrimento psíquico, enfim. Acho que, diante disso tudo, tem uma primeira prerrogativa que, para nós, é muito importante. A gente entende que a gente deve olhar com muito cuidado esta situação, né? E olhar com muito cuidado, nos interrogando se estamos, de fato, diante de um momento histórico em que a gente tem um problema, vamos dizer assim, né? Uma demanda, uma questão de aumento dos quadros de transtorno ou de doenças mentais, vamos dizer dessa forma, né? Podemos dizer dessa maneira. Acho que a gente deve problematizar a ideia de que há um aumento das situações de transtorno e de doenças mentais, para se perguntar o que será que isso efetivamente representa. Do que estamos falando de fato, né? Que fenômeno é esse que assim se apresenta e como que a gente pode ampliar a compreensão do que representa esse fenômeno. Acho que estou afirmando, né, que a gente deve, de cara, de imediato, dar um passo atrás, sobretudo na afirmação de que estamos diante de uma questão, de um problema de saúde pública, porque temos um agravamento do ponto de vista das situações de doença ou de patologia mental, né? Acho que essa prerrogativa parte, sobretudo, da problematização da própria ideia e da própria concepção de patologia para nos referirmos, para tomarmos, para compreendermos as questões do sofrimento humano, do sofrimento psíquico, né? Que recurso é esse, a concepção de doença ou de patologia, de onde emerge esta concepção de doença e de patologia na nossa história, que riscos nós corremos com esta concepção de doença e de patologia, e que outras chaves, que outras possibilidades de compreensão e de leitura a gente pode ter para desvendar esse fenômeno, né? Acho que estou aqui com isso, ecoando uma formulação bastante conhecida e bastante importante para nós do campo da saúde mental, que é a formulação do Franco Basaglia, um autor importante, né, um psiquiatra importante do campo da reforma psiquiátrica, que, a partir dos anos 60, empreendeu uma experiência e toda uma formulação teórica aí no campo da psiquiatria, de uma perspectiva de reforma, né, da própria psiquiatria na Itália, e que nos afirma que a gente precisa colocar a doença entre parênteses, né? É preciso colocar a doença entre parênteses para olhar o sujeito. E, de fato, todas as perspectivas que a gente foi construindo no campo do que a gente chamou a reforma psiquiátrica no Brasil e em outros países, partem, acima de tudo, de uma problematização da própria concepção de doença mental e, portanto, né, em decorrência disso, das abordagens, dos modos de relação, dos modos de intervenção que nós fomos construindo a partir da psiquiatria, da psicologia, de outras ciências psi e do campo da saúde para lidar com esse fenômeno, lidar com essa questão, né? Então, acho que a gente tem que resgatar essa ideia do que significa colocar a doença entre parênteses diante dessa realidade que a gente está vivendo, se a gente quiser compreender
o que representa, né, esse fenômeno que está lido aí muitas vezes como estamos diante de um aumento intensivo de quadros de transtorno e de doença mental. E aí eu queria começar, então, por isso, né, por esse lugar, colocando que, sem dúvida, para nós, a historicidade é um recurso fundamental, ou seja, nos interessa desnaturalizar a concepção de patologia ou a concepção de doença mental. E aí, recorrer a uma leitura histórica ao recorrer a uma leitura histórica, nós encontramos a possibilidade de uma crítica, inclusive ao processo pelo qual esta concepção de doença ou de patologia mental foi formulada, né, e se apresentou para nós como um recurso, para nós enquanto sociedade moderna, né, como um recurso de relação com essa questão do sofrimento psíquico e das abordagens e das formas de lidar com esse fenômeno. Acho que recorrer aí a essa leitura histórica nos faz afirmar, em primeiro lugar, que isso que nós tomamos, né, ou nomeamos como doença mental ou transtornos mentais, não foi algo que existiu desde sempre, né? Não existe desde sempre na história da humanidade. E a categoria doença mental, o conceito, né, a ideia de doença mental, é uma construção da modernidade, ela emerge, né, como tal na sociedade moderna, junto com a emergência do próprio modo de produção capitalista, e esta emergência não deve significar, isso é importante dizer, né, em primeiro lugar, não deve significar que foi, então, a partir da modernidade que nós pudemos lançar luz, finalmente, a uma verdade que estava oculta em relação ao fenômeno, entendem? Então, a gente está dizendo assim, bom, não quer dizer que a gente sempre esteve diante da questão da doença mental, mas durante muitos séculos nós ficamos aí num obscurantismo que nos impediu de reconhecer este fenômeno sobre o qual, então, nós detemos a verdade, que é a questão, né, que seria, então, o fenômeno da doença mental. Diferente disso, o que a gente vai afirmar é que, a partir deste momento histórico, caracterizam-se determinadas condições que estão relacionadas à própria emergência da forma indivíduo do ser social, e que, com essa emergência, né, da forma indivíduo do ser social, a gente tem a constituição também de um conjunto de experiências e de formas de relação com determinadas constituições da existência humana, de constituições, de formações, né, da constituição subjetiva, e formas de relação social. Nessas formas de relação social estão também os saberes e práticas que a gente vai constituindo no campo da saúde, e que vai, então, produzindo essa referência, essa abordagem, a partir da ideia da concepção de doença, saúde mental, né? Então, a gente está dizendo assim, talvez, né, alguns autores dizem assim, a experiência da loucura sempre existiu, né? Não podemos dizer que sempre das mesmas formas, inclusive, porque diferentes sociedades, diferentes formas de produção de subjetividade, de constituição de subjetividade, e também o fenômeno daquilo que chamamos de loucura ou de sofrimento psíquico hoje não se constituiu da mesma forma em todas as sociedades ou em todos os tempos históricos, mas na sociedade moderna, a partir da emergência, da forma indivíduo do ser social, a partir da constituição de um conjunto de práticas e saberes médicos científicos, a gente passa a ter formas de relação, né, com determinados modos de constituição da subjetividade que vão caracterizando esses modos de constituição como doença, ou como transtorno, né, ou como patologia. Então, acho que é isso que nós estamos, que nos interessa desvendar, né? Nos interessa reconstituir um tanto dessa história,
porque esse recurso é fundamental para a gente problematizar a própria noção de patologia. Acho que eu queria, então, né, só nesse resgate histórico, muito brevemente, porque ele mesmo, acho que a gente tem um conjunto aí de leituras, de autores que nos oferecem contribuições importantes para a gente fazer esse resgate histórico, mas acho que queria brevemente situar que a gente tem aí, então, né, um conjunto de leituras sobre a história da loucura, que vão datar da passagem para o século XIX, né, da passagem do século XVIII, século XIX, o momento em que, com a emergência da psiquiatria no campo da ciência moderna e de outros saberes do campo psi, inclusive, sobretudo, da própria psicologia, é que a gente vai, então, nomear, definir, né, esta categoria da doença mental. Que vai surgir, então, como resposta a uma questão social enfrentada naquele momento histórico, que acho que pode ser desvendada, né? É sempre importante para a gente compreender do que se trata, a gente olhar o período que antecede, na verdade, a emergência da psiquiatria, desta categoria doença mental e da própria existência dos primeiros hospitais psiquiátricos na Europa, né, nessa transição para a modernidade. Então, a gente tem ali, ao longo dos séculos de transição para a modernidade, antecedendo essa criação da psiquiatria, do hospital psiquiátrico, enfim, lá no século XVII, início do século XVIII, a criação, né, a constituição daquilo que se chamou a Grande Internação. A Grande Internação nos países europeus, né, representava uma medida com forte atuação, né, forte presença do Estado, de um recolhimento arbitrário de uma parcela, um conjunto enorme, né, de pessoas que guardavam em comum, nos dizem aí os autores da história da loucura, guardavam em comum a condição de não poderem ou não conseguirem tomar parte do processo produtivo. Então, a Grande Internação do século XVII, do século XVIII, ela se diferencia do hospital psiquiátrico e daquilo que vai aparecer com a emergência da psiquiatria, porque ela representava um processo de reconhecimento, né, e de recolhimento a partir desse reconhecimento destes sujeitos que não tomavam parte, né, de um determinado contrato social, de uma determinada forma de participação no processo produtivo, na vida em sociedade, e onde se juntavam, então, uma categoria enorme de sujeitos, né, os criminosos, os que eram considerados improdutivos, os que eram considerados vagabundos, as pessoas que te apresentavam alguma condição de deficiência, as pessoas que viviam pelas ruas, enfim, né? E toda a sorte aí de pessoas adoecidas, enfim, né? Então, a Grande Internação representava este recolhimento, né, deste conjunto de pessoas e de uma gestão do Estado em relação a este conjunto de sujeitos. Na passagem para o século XIX, daí tem um autor bem importante que nos ajuda a compreender isso, que é o Robert Castell. O Robert Castell nos ajuda a compreender esse processo quando ele vai dizer assim: a gente, então, com a consolidação, a partir das revoluções burguesas, e da consolidação do modo de produção capitalista, a gente institui um outro contrato social. E este contrato social é o contrato que está alicerçado na concepção de indivíduo livre, de homens livres, né? E de um Estado que não interfere na liberdade, na condição de liberdade desses sujeitos, senão na estrita demarcação dos pactos que foram produzidos por esta sociedade de sujeitos livres, né? Então, ele vai dando, vou exemplificar isso, e acho que vai ficando mais fácil a gente compreender,
porque ele vai demonstrando como essa sociedade, então, capitalista, moderna, foi precisando constituir recursos institucionais, jurídicos, científicos, para responder ao manejo, né, e à gestão do Estado em relação a essas diversas categorias de sujeitos que estavam ali representadas, né, recolhidas nesse espaço aí da grande internação. E o Castel vai demonstrando, então, assim, a sociedade moderna foi dando conta, por exemplo, de dar uma resposta à questão das pessoas que cometiam crimes, né? E, portanto, o aprisionamento dessas pessoas não representa uma resposta arbitrária do Estado, né? O aprisionamento dessas pessoas se dá a partir de um marco legal que instituiu quais são os comportamentos que são considerados criminosos, certo? Este marco legal é produto de um pacto social democrático, né, instituído nessa sociedade, e a gente tem formas daí jurídico-institucionais absolutamente legítimas para fazer a gestão desse processo. Então, não é arbitrariamente que o Estado encarcera as pessoas que cometeram crimes, certo? O Estado encarcera a partir de uma legislação que diz o que é tipificado como crime, a partir de uma legislação que determina quais são as penalidades para isso, a partir de uma série de mecanismos jurídicos institucionais que vão aí, então, representar as formas de julgamento, né, desse ato, etc. Então, ele vai dizer assim, isto representa uma forma de você fazer a gestão, né, destes sujeitos e desses atos considerados criminosos, dentro deste, sem ferir as bases deste contrato social necessário à sustentação da nova ordem burguesa. E aí ele vai demonstrando como que a gente foi, né, como que foi se produzindo nesse momento histórico respostas para essas diferentes categorias de sujeitos, né? Então, ele vai dizendo assim, bom, a questão das pessoas que vivem nas ruas, né? As pessoas que estão em situação de rua, que representam uma questão social, enfim. Você vai ter lá critérios, mecanismos das políticas de assistência, dos mecanismos de assistência, que vão possibilitar formas de gestão dentro deste contrato social, né? A questão das crianças que, de alguma maneira, precisam de uma tutela do Estado, né? Essa tutela do Estado vai se dar dentro de determinados parâmetros, dentro de determinadas normas, dentro de determinados regimentos que são constituídos, então, dentro dos pactos estabelecidos democraticamente, né, nesta sociedade de homens livres. Então, ele vai com isso demonstrando como que a sociedade moderna vai produzindo respostas jurídico-institucionais para fazer a gestão, né, para o Estado poder fazer a gestão dessas questões que se apresentam como questões para a sociedade, garantida a premissa da liberdade, né, da condição dos homens livres, enfim, e da sociedade contratual estabelecida a partir das novas relações de produção. E aí ele vai, então, demonstrar, estou dando esses exemplos todos, porque ele vai, então, demonstrar como emerge a psiquiatria e como emergem os saberes psi e como emerge, então, a própria noção de doença mental, né? Então, Castel vai dizer assim, dentre estas várias categorias de sujeito, existem aqueles que vão ser considerados destituídos da razão, vão ser considerados como desarrazoados. E, portanto, para estes sujeitos, nós necessitamos de um saber, né, que afirme uma verdade e que, a partir dessa verdade, nos permita, então, fazer uma gestão como Estado destes sujeitos que não represente um encarceramento arbitrário, né? Então, ele vai dizer assim, o diagnóstico da doença mental significa, portanto, a possibilidade
Ela congelou, né? Parou, né? Ela deve perceber, ela vai cair e volta. ¿No nos escuchas, Elisa? Eu estou mandando uma mensagem para ela, acho que ela caiu. Ela Caiu. volta. Se Agora, cayó. Esperemos que se conecte, que con estos problemas de la conexión que siempre tenemos, para variar, pero esperamos que se conecte. Está Ya está voltando já. conectándose. Incluso, listo. Voltou. Adelante, Elisa. No se oye. ela está sem som. Elisa está sem som. No se oye. Agora estão ouvindo? Agora. Sim, agora Listo. sim. Eu vou sair. Não, já estamos ouvindo. Não, eu vou sair de um recurso e vou usar o do meu celular, porque eu acho que vai funcionar melhor. Tá bom? Tá. Agora vocês estão me ouvindo bem? Continúa, Elisa. Sí. Tá. Estamos te Até ouvindo qual bem. parte vocês ouviram? Quando você começa aí dos desarrazoados. Tá. Mais um pouquinho, O quando você segmento dos fala da questão desarrazoados do e a diagnóstico. necessidade de um diagnóstico, para não ser arbitrário. Então, é isso, né? Emerge a concepção de doença mental, ela emerge, então, nesse momento histórico, e com isso emerge a própria psiquiatria, né? Isso explica a existência da psiquiatria, e alguns autores vão dizer, no certo sentido, da própria psicologia, porque este recurso é um recurso fundamental para a sociedade moderna. É um recurso que vai possibilitar que o Estado, então, empreenda formas de institucionalização como formas de gestão, né, desses corpos, como formas de tratamento. Então, é isso que o Castel vai dizer, né? Ele vai falar assim, o saber médico psiquiátrico é fundamental na passagem da sociedade real para a sociedade contratual, porque ele é essencial para manter a própria ordem, né, social vigente, enfim. E, portanto, a gente vai, então, desenvolver mecanismos que são mecanismos tratados como mecanismos legítimos, né, como mecanismos de tratamento, como dispositivos, conceitos, conhecimentos e dispositivos técnicos, né, essenciais ao tratamento de uma doença mental. Mas que, vamos dizer assim, a questão é que isso, essa leitura histórica nos permite, então, desvelar o que é que está em jogo, né? De fato, estamos diante de fato de uma questão de doença mental, ou estamos diante do fato de uma questão social para a qual a resposta da sociedade é a partir desse signo, a doença mental, né? Então, acho que essa formulação é super importante. A questão de que se trata é sempre uma questão social, em última instância. Mas o modo como nós passamos a tratar essa questão social é a partir da ideia, da noção da concepção de doença mental. Acho que vou adiante, daí para a gente compreender isso, recorrendo novamente, daí vou me estender um pouquinho mais nele, ao Franco Basaglia, que falava aqui para vocês agora há pouco, né? Franco Basaglia acho que faz ali, né, toda uma produção sobre as instituições da loucura, enfim, mas acho que tem uma produção importante dele também, que é na direção de discutir assim, mas o que é, afinal de contas, isso que nós chamamos a doença mental, né? E o que desvela, o que a questão da doença mental desvela sobre os sofrimentos desse tempo histórico. E aí, o Basaglia tem um texto denominado Loucura, Delírio, em que ele vai falar de uma relação intrínseca entre loucura e miséria, né? E acho que essa ideia é muito importante para nós, porque ele vai tratar daí da miséria não como algo que se refere apenas à
a uma condição material, mas ele vai falar de uma globalidade de necessidades humanas, né, que são expressas e não podem ser atendidas pela sociedade, né, nas suas formas de configuração, nas novas relações estabelecidas. E que, então, essas necessidades, aí está falando algo parecido com aquilo que o Castell dizia, vão ser, então, divididas ou categorizadas, né? Então, é bem interessante que, ao falar sobre isso, ele vai dizer assim, vou pegar aqui um trecho dele, né? Quando a miséria começa a reclamar seus direitos, se desencadeia uma operação tendente a identificar e a separar as diversas vozes que a povoam, para não responder à globalidade desse grito. E é nesse momento que se identifica a voz da loucura, né? Basaglia vai dizendo, então, que a miséria tem muitas faces, e que uma das suas faces, é a face do empobrecimento da existência humana. E que o modo, e que a categoria doença mental representa o modo pelo qual esta sociedade moderna, o único modo pela qual ela foi capaz de responder a essa necessidade, né? Então, ele vai falando de uma globalidade de necessidades humanas que esta sociedade não vai ser capaz de acolher, não vai ser capaz de encontrar formas possíveis de relação e que vai, então, tomar, então, parte, né, uma parte dessas necessidades como doença, significa uma maneira de responder a elas. E uma maneira de responder a elas que vai também determinar uma forma de relação com esse fenômeno, né? Então, é isso, né? Como se existissem necessidades que não podem ser plenamente atendidas. Então, a racionalidade burguesa cria, né, uma forma, fragmenta em respostas técnicas as possibilidades de atender a isso e cria, então, dentre outras, a categoria de doença mental para responder a uma parte dessas necessidades. Essa discussão que o Franco Basaglia faz, ela é bem interessante, acho que vou passar aqui rapidamente por isso, para a gente poder ir adiante, mas sempre acho interessante fazer referência também à obra do Frantz Fanon, né? Um psiquiatra da Martinica, que... vocês estão aí, estão me ouvindo? Uhum. Então, é que sumiu aqui a Ana, não sabia se tinha caído. Um psiquiatra, na verdade, da Martinica, né, que faz sua formação em psiquiatria na França, passa por algumas experiências de reforma psiquiátrica na França e é reconhecido também como um autor que influencia a obra do Franco Basaglia. E estou trazendo o Fanon aqui porque ele faz uma discussão também interessante para a gente compreender isso. Acho que ele discute esse mesmo processo que o Basaglia está discutindo, mas tomando aí a questão do colonialismo e das formas de dominação colonial e a emergência da categoria raça, né? E daí ele vai dizer assim, há algo em comum entre os loucos e os povos colonizados. O que há em comum entre os loucos e os povos colonizados é que eles tiveram a sua existência humana desconhecida, né? Eles têm a sua humanidade desconhecida, eles não são reconhecidos como humanos nas suas formas de ser, nas suas formas de existir, enfim, né? Então é isso. Ele vai dizer assim, a partir da categoria raça, da formulação da categoria raça, nós temos aí a condição de desconhecer a humanidade de uma cultura, de uma forma de existência, né, de uma produção, de um projeto civilizatório, a gente o desconhece como humano, né, e passa a compreendê-lo como
pré-lógico, animalesco, enfim, né? E traçamos uma única referência de humanidade como referência que legitimamos, né? Então, o Fanon acho que está produzindo aí uma leitura que tem um diálogo com essa discussão do Franco Basaglia, quando fala de necessidades humanas que não podem ser atendidas, respondidas por essa sociedade, senão na medida em que sejam tomadas como uma doença que precisa de tratamento, né? Vou, para terminar essa parte, essa discussão, apenas trazer aqui um outro autor que eu acho que também é importante, né, para nós, representa uma leitura crítica e importante nesse campo, que é o Martim Baró. Martim Baró é um psicólogo importante para nós da América Latina, e ele tem um texto intitulado Guerra e Saúde Mental, em que ele faz uma discussão muito importante, né, eu considero, sobre a questão da saúde mental, e faz algumas afirmações importantes. Né? Uma delas, que tem relação com isso que a gente está dizendo, é de que aquilo que nós chamamos de doença ou transtorno mental não é um problema de um indivíduo ou um problema de alteração do funcionamento psíquico ou das formas de pensamento, né, ou das formas de organização psíquica de um sujeito. Ao contrário disso, é uma questão da relação entre as pessoas e da relação entre os grupos. E, portanto, ele vai dizer, é um problema fundante da nossa sociedade. Então, acho que isso que o Martim Baró fala é muito importante para a gente responder a essa questão das sociedades que reconhecem que estão diante de uma epidemia, entre aspas, de transtorno mental. Porque ele vai dizer assim, a questão da saúde mental não é uma questão dos 10% ou 15% ou 20% de pessoas que são diagnosticadas com um transtorno mental. A questão da saúde mental é fundante porque ela fala das possibilidades de humanização que estão disponíveis na nossa sociedade, né? E isso também tem um diálogo com aquilo que fui trazendo aqui do Franco Basaglia e do Frantz Fanon, né? Ele vai dizer assim, a questão da doença mental representa a materialização em uma pessoa ou em um grupo do caráter humanizador ou alienante de uma trama de relações sociais, né? Então, ele vai dizendo que, em última instância, trata-se das possibilidades que, como sociedade, nós temos para que as pessoas possam constituir, produzir sua humanidade, né? E que essas possibilidades são restritas numa sociedade em guerra, né? Daí ele está lá discutindo a guerra de El Salvador, mas que penso que serve também para a gente pensar deste contexto de neoliberalismo, né? Desse contexto de neofascismo, enfim, acho que tem aportes ali que nos ajudam a pensar também nas questões desse tempo histórico. Acho que vou daí concluir essa parte desses autores dizendo que duas questões importantes que o Martim Baró ainda traz para nós. Acho que tem uma que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, isto que nós chamamos de transtornos ou doenças mentais, muitas vezes representam respostas normais para situações sociais anormais, né? Então, é bem interessante, porque isso me lembra, inclusive, uma produção que a gente teve aqui no Brasil, Raul, pela Fiocruz, que é uma entidade reconhecida no campo da saúde pública, né, da saúde coletiva, no contexto da pandemia, em que era um documento que alertava justamente essa questão. Dizia assim, nós estamos diante de um aumento de quadros de situação de sofrimento, e estas situações de sofrimento são absolutamente legítimas
diante das situações que nós estamos vivendo, né? E alertava para a necessidade da gente não patologizar essas situações de sofrimento. Então, isso, né, tem todo o diálogo com essa discussão do Martim Baró, de que estamos diante, muitas vezes, de respostas normais para situações sociais anormais. E acho muito interessante também o que ele vai dizer que é a finalidade do trabalho da psicologia diante disso. Porque o Martim Baró vai, então, dizer assim, a finalidade do trabalho da psicologia deve ser a gente produzir possibilidades de relações e de vínculos que reafirmem a humanidade de todos os sujeitos, né? Portanto, a finalidade do nosso trabalho não é curar as pessoas de uma doença, mas sim construir uma nova sociedade, né? Construir um novo futuro. E um novo futuro onde possa, onde essas necessidades humanas possam ser respondidas, né? Onde seja possível a gente constituir, a gente produzir formas diversas de constituição da humanidade, né? De constituição, de humanização, né? De formas de humanização. Acho que vou com isso, então, encerrando essa discussão teórica, porque eu acho que esses são alguns subsídios teóricos, e acho que a gente pode encontrar vários outros que nos permitem uma leitura crítica, né? A questão dos sofrimentos psíquicos, né? A questão do sofrimento humano, para afirmar que é isso, né? Acho que tem uma primeira prerrogativa muito importante para nós, que é recusar o recurso à patologia ou à patologização. E isso não é só uma questão de mudar o termo, mudar o nome, né? É de fato, radicalmente, a partir dessa crítica que recorre a uma leitura histórica, problematizar que a gente carrega como leitura e abordagem do fenômeno, com a noção de doença ou de patologia, e de, ao invés disso, recorrer à noção ou à concepção de sofrimento, compreendendo que sofrimento fala sempre de relações, né? E de relações que são social e historicamente determinadas. E que, portanto, estão sempre mediadas, né? Vou pegar aí agora de uma autora brasileira, nossa colega da psicologia social da PUC, que é a Bader Savaia, que qualifica, né, o sofrimento, ela cria uma categoria, sofrimento ético-político, para qualificar o sofrimento como mediado pelas injustiças sociais, né? O que significa falar aí do sofrimento mediado pelas injustiças sociais. E aí, acho que ao trazer tudo isso, né, eu quero voltar à ideia lá, a nossa formulação que eu dizia no começo, de que sem democracia não há saúde mental, e problematizar essa questão, né, essa demanda que nós vivemos nesse tempo histórico, compreendendo que acho que nos cabe um esforço de desvelar quais são as condições que têm sido produtoras, não de patologias ou de doenças, mas de sofrimento na sociedade que nós vivemos hoje, né? E aí, especialmente, nos países latino-americanos, né? Na especificidade do que marca a questão da desigualdade social nos países latino-americanos, do que marca o genocídio histórico que constitui as sociedades latino-americanas, e daí, quando falo de genocídio histórico, estou falando de sociedades fundadas, né, no colonialismo e fundadas, portanto, em relações que reconhecem uma determinada forma de humanidade, desconhecem formas de humanidade que são fundantes, estruturantes da nossa história, da nossa ancestralidade, das nossas relações, das nossas sociedades, e que são permanentemente negadas, né? Acho que tudo isso vem junto
com o genocídio histórico que estrutura, né? O genocídio histórico que estrutura a nossa sociedade, coloca uma questão fundamental para a psicologia, no sentido das subjetividades, das formas de constituição de vida, de relações que são negadas. E acho que é isso, né? É preciso, então, a gente desconfiar das patologias e das doenças desse tempo, das demandas que chegam nos nossos serviços e nos nossos consultórios, e deslocá-las de questões dos indivíduos, né, para expressões do sofrimento que falam de questões sociais fundamentais desse tempo histórico, né? Acho que temos falado um tanto e pensado muito sobre isso que nós chamamos do neofascismo, né, como uma posição, uma condição de intolerância e de violência em relação a determinadas formas de vida e de existência que acompanham o neoliberalismo, né, como resposta a esse momento de crise do capital. E acho que isso tem muitas expressões, né, no nosso cotidiano, que vão se consolidar sob a forma de sofrimento. E acho que, nesse sentido, a gente precisa urgentemente deslocar as respostas que a gente tem dado como psicologia. Aqui no Brasil, Raul, a gente, num certo sentido, não sei, aí no México, que você sabe um tanto de outros países, mas a gente tem um período aí pós-pandemia de uma procura intensa pelo trabalho das psicólogas, das psicólogas na condição de profissionais liberais, né? Que tem sido, em certo sentido, valorizado, né? Porque, vejam só que importante, nós temos um aumento da procura pelos serviços de psicologia, né? E eu guardo uma enorme preocupação com isso, uma enorme preocupação do que representa esse aumento dessa demanda e do tipo de resposta que nós estamos dando com esse recurso, né? Porque são respostas que correm o risco de individualizar o sofrimento, né? E de individualizá-lo patologizando, medicalizando, né? E acho que, inclusive, fazendo isso, num contexto de precarização das políticas públicas, que é por onde a gente tem condição de ofertar respostas em outra direção, na direção da transformação das condições de vida, na direção da criação de outros espaços e de outras formas de relação social, né? Então, como você comentou ali no começo, né, nós temos aqui no Brasil uma ampla produção resultante do processo de reforma psiquiátrica brasileira, que está ancorada em toda essa discussão, né, que fui apresentando aqui como aportes críticos à questão da saúde mental, e a partir da qual nós construímos uma política pública de saúde mental que abandona a concepção de cura para apontar na direção de que nós devemos fazer atenção psicossocial. E fazer atenção psicossocial significa justamente transformar a relação sociedade-loucura, né? O que quer dizer, em última instância, produzir outras formas possíveis de relação, de produção de vida, de modos de existência. Então, na atenção psicossocial, nós buscamos constituir outras formas possíveis de trabalho, nós buscamos constituir outras formas possíveis de cultura, outras formas possíveis de habitar, outras formas possíveis de convivência, né? A rede de atenção psicossocial, ela não está orientada à cura dos sujeitos, dos indivíduos ou das patologias, mas ela está orientada para um projeto de transformação social na direção daquilo que afirmava o Martim Baró. E acho que temos, portanto, uma obrigação, né, de poder
a partir dessa perspectiva, reconhecer os sofrimentos desse tempo histórico, do que falam os sofrimentos desse tempo histórico, e recusar, né, esse lugar das leituras que patologizam, porque individualizar é uma forma, né, é uma maneira de... é um passo para patologizar. Não significa deixar de reconhecer a singularidade do sofrimento, né? Porque é isso, as pessoas não são igualmente afetadas, mas se trata de reconhecer que a resposta a este modo de afetação e de sofrimento, ela está na relação, ela está na produção, da necessidade da gente produzir outras respostas sociais, né? Então, que outras respostas essa sociedade pode dar, que não seja, é uma doença e nós temos que tratar, porque é esta a resposta que a sociedade tem dado, né? Há uma necessidade que se exprime, sobre a forma de sofrimento, e a resposta da sociedade não pode ser, isto é uma doença e nós temos que curar, né? Como é que ao produzir outras respostas, nós vamos também nos transformando enquanto sociedade, e produzindo uma sociedade capaz de possibilitar formas plurais, diversas de produção, né, de constituição da humanidade, né, de cada um e de todos nós. Então, acho que era um pouco isso, assim, que eu queria trazer, né? Não sei se eu passei muito do tempo, estou olhando aqui, acho que talvez falei uns 50 minutos mesmo, né? Porque a gente começou umas 16h15, mais ou menos. Então, acho que é mais ou menos isso, e daí vamos ver aí como é que a gente segue a conversa e que sentido faz isso para vocês também. Está sem som. Sí, ya, perdón. Muchas gracias, doctora Elisa. Muy interesante la conferencia, con algunas afirmaciones, yo diría incluso realmente fuertes, pero antes de comentar, si alguno de los participantes quiere también hacer alguna pregunta, de hacer algunas preguntas yo también, quisiera comentar, porque es una situación que incluso luego, para quienes trabajamos algunos aspectos relacionados con cuestiones políticas como la misma política, la democracia, y cuestiones psicológicas, ¿no? Como esta de salud mental, nos desanima un poco porque la respuesta de los psicólogos no es siempre la que deseamos, la que esperamos. Voy a hablar por lo que yo veo de los psicólogos mexicanos. Yo encuentro en los psicólogos mexicanos, cuando trabajamos cosas de estas que tienen que ver con política, decía, y con democracia, es muy poca la respuesta a las convocatorias que hacemos para participar, para investigar, para discutir estos temas. Y ello se debe, desde mi punto de vista, a lo que en la teoría de la atribución le llaman el error fundamental de atribución. Es decir, como psicólogos, casi siempre lo que solemos hacer es endilgarle los factores que producen alguna situación a la propia persona. O sea, el origen de los problemas mentales, en este caso, de la enfermedad mental, pues son personales, ¿no? Incluso hasta biológicos. En todo caso, tienen su dimensión psicológica y ahí intervienen los psicólogos. Y difícilmente consideran, lo diría así, la propia situación y el sistema social en su conjunto. Para los psicólogos es muy difícil, otra vez estoy hablando de mi país, es muy difícil reconocer esto. Hago un paréntesis, estamos haciendo, y lo menciono porque tiene que ver con las cosas que al final dijo la doctora Elisa, estamos haciendo aquí un ciclo de conferencias para analizar desde la psicología el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de López Obrador, que es un gobierno no neoliberal, y en el que en estos 5 años han ocurrido muchas cosas realmente muy, muy interesantes, y de las que estamos felices algunos, y de las que otros están muy enojados. En fin. ¿Y saben qué ocurre? Pues que nadie va a escuchar. De los profesores, nadie está presente para discutir la relación que tenemos los psicólogos
la propia disciplina, la psicología, con lo que ocurre allá afuera, realizado o no ejecutado por el gobierno. Es decir, no les interesa, doctora Elisa. Supongo que Brasil, por lo que conozco, es muy distinto. Allá tienen el movimiento antimanicomial, todas las luchas por las reformas psiquiátricas y demás. Pero en general, encuentro, doctora Elisa, que es muy difícil que los psicólogos se interesen por algo que consideran ajeno. Democracia, ya no como ciudadanos, igual a lo mejor son indolentes, indiferentes, sino como psicólogos. Y eso a mí en fin, me causa mucha desazón. Y bueno, ya respecto de los comentarios, pero yo ahí en todo caso diría, pues no tenemos otra más que seguir insistiendo, ¿no? Que desde la disciplina con otros profesionales tenemos que seguir hablando de las relaciones de aquello que llamamos lo social, lo político, y a mí me parece bastante importante este tema, la democracia, ¿no? Que la promovamos como un asunto de discusión y de intervención en el nivel que dices de la atención psicosocial de parte de nosotros los psicólogos. Porque me gustó mucho esta afirmación con la que inicias. Sin democracia no hay salud mental, ¿no? Yo, si me permites, agregaría salud mental plena, porque la democracia precisamente se inventó desde los griegos para procurar con la libertad y la igualdad el mejor, digamos, camino que pudieran transitar tanto los individuos como la sociedad para la búsqueda y el logro de la felicidad, lo que implica, pues, el desarrollo cognitivo, la estabilidad mental, etcétera, ¿no? Eso me encantó. Y la pregunta yo que te quisiera hacer, primero, ¿qué un poco la intuí, pero no me quedó muy claro la diferencia entre enfermedad mental y sufrimiento psíquico, para después yo hacer un último comentario. Tá. Então, posso comentar já? Não sei se a Ana e a Graça querem comentar alguma coisa. Não? Ia só acrescentar, dizer, reforçar a ideia do Raul, né? E dizer que hoje a gente usa, Raul, um slogan que é psicologia rima com democracia. Outra vez? Psicologia rima. Como será que fala rima em espanhol? Rima, também rima. Rima também? Psicologia rima com democracia. Para dizer que essa discussão que alia a questão da saúde, a questão do sofrimento, ela tem que estar posta numa defesa de um contexto democrático. Né? É só reforçar aí essa ideia. Vai lá, Elisa. Então, eu vou, acho que primeiro comentar essa questão acho que, talvez, não sei se é comentar, mas falar um pouco mais dessa diferença de falar de enfermidade mental e de sofrimento psíquico, e depois queria dialogar um pouquinho com a questão aí que você trouxe do envolvimento das psicólogas, dos psicólogos, né? Com essa perspectiva da política de saúde mental. Mas vou começar pela questão principal. Eu acho... Vou tudo, gente. Vou tudo, bem, que bateu aqui. Eu acho que é muito distinto, acho que quando a gente recusa a ideia de enfermidade mental, a gente está recusando a concepção de enfermidade mental. Ela considera que aquilo que o sujeito apresenta é uma doença, seja ela qual for, depressão, né? Esquizofrenia, distúrbio, qualquer um que a gente quiser pegar, o distúrbio da atenção, né? Podemos pegar uma série... Existe um agora que é o transtorno opositor desafiador, que virou uma doença também, né? Que esses fenômenos todos, ao serem eu acho que assim, essas categorias, elas, num certo sentido,
fazem uma descrição, né? Elas nos ajudam numa certa descrição de traços mais ou menos comuns sobre modos de ser e de existir, vamos dizer assim, né? A questão é que tomar isso como doença significa tomar isso quase como algo exterior ao sujeito e independente das relações que constituem esse sujeito, e empreender um trabalho que vai na ótica de curar esse sujeito, né? E aí a gente tem uma questão assim, tá, e o que é a cura? O que é a cura? Entendeu? Qual é o modo saudável, afinal de contas, né? No lugar disso, quando a gente trabalha com a noção de sofrimento, a gente não recusa que há uma experiência vivenciada para o sujeito que tem um sofrimento experimentado pelo sujeito, né? Mas esse sofrimento não se explica por uma categoria nosológica de uma doença. Recusar a noção de patologia significa olhar esse sofrimento, buscar desvendar na sua história, na sua trajetória, nas relações produzidas, etc., quais são as formas de constituição dessa condição de sofrimento, né? E significa, portanto, a gente produzir respostas que apontam para a ampliação das possibilidades de vida, para a ampliação das possibilidades de constituição de projetos, de relação, de formas de existência, etc., né? Eu sempre gosto de pensar, inclusive, que parte da experiência de sofrimento, ela acho que vou dizer de um jeito que é assim, parte da experiência de sofrimento talvez se explique, inclusive, pelas formas de relação com a doença, entende? Vou explicar isso de um outro jeito. Alguns usuários falam assim para nós, minha vida, a gente chama de usuários, os usuários dos serviços de saúde mental, né? Então, as pessoas falam assim, minha vida piorou muito desde que eu fui diagnosticado. E é interessante quando eles falam isso, porque eles vão dizendo, isso, que se estabelece, então, tem algo do sofrimento que não é da doença em si, entre aspas, mas é também das formas de relação, né? Que se estabelece a partir do momento que essa experiência é também tomada como doença, né? Então, estou dizendo isso para colocar assim, eu não quero dizer que isso explica todo o sofrimento, mas ele explica uma dimensão do sofrimento. Há uma dimensão do sofrimento que de uma sociedade que vai imprimindo uma série de relações com determinadas formas de existência que são diagnosticadas como doença mental, que são essas formas de relação mesmo muito sofridas, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é bem interessante para falar disso. Uma vez um usuário disse assim para mim, algumas vezes eu paro de tomar o meu remédio para beber no bar. Aí ele falou assim, mas por que pendurar a conta não pagar, mas deixar lá para pagar depois? Aí ele falou assim para mim, porque pendurar a conta no bar faz melhor para mim do que o remédio. E é tão bonito isso que ele está dizendo, porque ele não está falando que é beber que faz melhor para ele, mas ele está dizendo de um lugar e de uma relação que ele é legitimado como sujeito, entendeu? Que o outro lá do bar, que ele encontrou ali um lugar em que o outro contratua com ele, em que o outro tem uma relação de confiança, né? E que isso na história dele tem uma importância, porque ele foi uma pessoa interditada, né, pela justiça como doente mental. Então ele foi tido como aquele sujeito que não podia
intelectualizar, né? Que não podia responder por si, que não podia responder sobre seus atos. E aí isso que ele fala é super bonito, quando ele diz assim, ter uma relação com o bar do meu bairro, lá, da minha comunidade, né? Da minha periferia, em que eu sou o cara que posso pagar depois, é mais terapêutico para mim do que o remédio, né? Uhum. E eu acho que é disso que eu estou falando quando digo que a forma doença e os modos de relação que a gente vai estabelecendo com as pessoas a partir da ideia de que eles são doentes também é algo produtor de sofrimento, né? E é isso, acho que a diferença de olhar para a enfermidade é que olhar para o sofrimento significa a gente reconhecer na singularidade. Veja, quando eu falo de singularidade, eu estou falando de individualidade, porque eu estou querendo ver também como esse processo social, né, das relações, do pertencimento a essa vida coletiva, comunitária, enfim, se singulariza em cada experiência, né? E aí significa a gente traduzir esse sofrimento. Traduzir esse sofrimento assim, do que sofre este sujeito, né? Então, nos serviços, nos bons serviços de saúde mental, a gente coloca o tempo todo a enfermidade entre parênteses. Pouco me importa qual é a enfermidade em si, se o diagnóstico é de transtorno isso, transtorno aquilo. Às vezes, é isso, a gente pode até usar isso porque me ajuda a descrever um pouco o modo de ser desse sujeito. Mas a pergunta que a gente faz é assim, do que ela sofre, né? O que o sofrimento dela está expressando, certo? Né? O que esse sofrimento está expressando? E aí a gente vai criando coisas muito bonitas nesse cuidado que é produzido por essa outra orientação, sabe? Porque a gente vai, de fato, fazendo um cuidado que é de tecer com este sujeito outras possibilidades de vida, e aí nós vamos mexendo na comunidade, né, na família, no trabalho, nas formas possíveis de relação social, a gente vai por um outro caminho, né, de cuidado, que é um caminho que é de invenção. É isso, tem a ver com aquilo que o Basaglia diz, de invenção de respostas que talvez essa sociedade não pôde dar ainda, né? Então, é isso, tem sujeitos que nos desafiam a criar formas de circular pela cidade, de poder estar com os outros. E quando a gente vai abandonando a ideia de doença, a gente vai também dizendo assim, ele vai existir neste modo diverso de existência, entendeu? Não me interessa curá-lo da enfermidade, me interessa que ele exista dessa forma diversa e que a gente crie outras respostas e formas de relação, né, possíveis com isso. O Basaglia tem um texto bem interessante para problematizar essa noção de doença, que ele fala assim, o remédio, quando a gente medica, assim, o remédio, a medicação, ela produz uma melhora, mas ele fala assim, a melhora, eu diria, é muito menos pelo efeito da substância e muito mais porque a medicação coloca o sujeito numa condição que permite às pessoas alguma forma de relação com ele, entendeu? E aí ele se pergunta assim, é a substância em si que está produzindo a melhora, entendeu? Ou é essas possibilidades de relação, né? Porque o remédio mudou ali algo do comportamento que possibilita a gente entrar em relação. E ele coloca isso para nos desafiar, assim, que outras formas de relação, né, a gente pode, então, inventar, criar. E acho que a gente tem criado muitas coisas, né, nessa experiência da atenção psicossocial. Acho que a gente tem inventado muitas coisas na nossa política de saúde mental, né? Outro dia, eu estava discutindo um caso muito grave num serviço de um usuário, a equipe ia mostrando, era um caso que eles traziam como um caso que mostrava as potências deles, né? Na rede.
E eles... então, era uma pessoa, um longo período de internação, e tinha um comportamento que se apresentava muito agressivo, ele batia muito nas pessoas. E eles foram mostrando como eles puderam sustentar isso na relação, né? Sustentar na relação quer dizer assim, não medicar a ponto de dopá-lo, não aprisionar, né? Não amarrar, e de ir trabalhando isso com ele na relação e encontrando outros canais de comunicação com ele e de relação com ele em que ele pudesse estar diferente. E aí encontraram um professor de capoeira, sabe? E inventaram. E é interessante que a capoeira é uma luta, né? Também, né? De algum jeito. E o encontro com a capoeira, assim, né? Despertou outro jeito dele estar na casa, que ele tinha saído de uma internação, tinha ido para casa. E aí foi produzindo, isso foi mudando todas as relações. Então, é super bonito, né? Quando a gente vai fazendo esse projeto terapêutico, que de inventando outros espaços sociais de vida, enfim, que vão transformando também o sujeito, né? Agora, o que eu queria te dizer, não sei se com isso eu falo aí da diferença entre enfermidade e sofrimento, né? É isso, nunca é uma doença para ser curada, é um sofrimento que deve ser reconhecido nas suas determinações. Mas acho que eu queria te dizer que acho que a gente tem um envolvimento importante, uma história de luta antimanicomial no Brasil, com um envolvimento importante, sim, da psicologia como categoria com isso, tal, mas tem sido muito difícil também sustentar essas práticas, né? E sustentar o caráter antimanicomial da nossa política, porque é isso, eu tenho pensado muito como essa dimensão da violência, da intolerância que marcam, né, as relações desse tempo, tem marcado também uma perspectiva dos trabalhadores, sabe? Da saúde, e dentre elas as psicólogas. Então, tem isso aí, do caso da capoeira na rede, entende? Mas tem muito hoje, também na rede, os profissionais que não conseguem produzir isso, porque também não é fácil produzir essa outra forma de cuidado numa sociedade que limita as possibilidades de troca, né, de construção de cidadania, de construção de autonomia, de convivência, né? Porque é isso, quanto mais a gente vive uma sociedade de ataque à democracia, o ataque à democracia é o ataque à destruição de muitas possibilidades de forma de vida e de existência, porque a gente desmonta políticas públicas, né? Porque daí com isso a gente desmonta espaços de convivência, porque a gente desmonta possibilidades de construir projeto de vida, de construir projeto de futuro. E aí, diante disso, muitas vezes os trabalhadores voltam também às velhas respostas. Então, acho que a gente vive também um momento crítico no Brasil em relação a isso. A gente tem uma adesão da psicologia, sim, né, à luta antimanicomial, enfim, mas a gente não raramente tem que ir lá dialogar com essas equipes e com esses profissionais que estão, assim, entendendo que o que eles precisam é aprender técnicas de contenção, entende? Dentro do serviço. E a gente fala assim, por que precisa aprender contenção, né? As situações, quais são as situações que justificam o que a gente precisa de contenção? E eu acho que, na verdade, eles vão buscar a contenção porque eles não encontram, está muito difícil produzir um cuidado que seja produzir outras formas de vida, né? E daí, diante disso, você volta aos velhos recursos. Então, acho que só para dizer que é isso, temos uma tradição de luta antimanicomial, mas os ataques à democracia no Brasil, o retrocesso nas políticas, também foi significando uma dificuldade de sustentar essa perspectiva.
né, de cuidado, de atenção. Ujú. Muy bien, gracias, Elisa. Ana. Rapidinho, só para comentar que isso que a Elisa vai construindo, vai mostrando que, efetivamente, essa outra perspectiva, ela exige, ela pede uma mudança cultural, né? Quer dizer, está relacionado a um outro jeito de ver essa forma de existir, que é difícil, né? Porque não está no vizinho da família, não está na professora da escola, não está imagina, se não está no médico, se não está na psicóloga, se não está nos trabalhadores da saúde mental, imagine o quanto está longe, né, desse cotidiano da vida, né? Então, a ideia de existir nessa forma diversa de existir é uma coisa bem complicada, ela exige mudança cultural. E aí, não sei, acho que um pouco, espero, sei se a Elisa pode comentar alguma coisa nesse sentido de o que nós temos feito enquanto luta antimanicomial, né, que vá para além da tecnologia ou da perspectiva com que se trabalha, né? Quer dizer, como é que isso se estende para a população? Porque a gente não tem uma mídia que tenha essa outra perspectiva, a gente não tem uma escola que tenha outra perspectiva, né? Então, como é que a gente... Eu estou pensando aqui, outro dia eu ouvi uma profissional trans contando do trabalho que faz aqui em São Paulo um centro de cidadania, né? E é assim, ela reforçava muito essa ideia de que assim, a gente vai na escola, a gente vai na família, a gente vai na vizinhança, discutir, conversar sobre o ser trans, né? Para que a gente vá promovendo, por exemplo, eles conseguem emprego, aí a pessoa fica lá um tempo, é demitida, porque incomoda, porque não sei o quê, né? Então, eles têm procurado, assim, quando eles ajudam a arranjar um emprego para aquela pessoa, eles se oferecem para fazer oficinas, né? Dentro daquele local de emprego, com as pessoas com as quais ela vai trabalhar, para que haja um acolhimento maior, né? E eu achei muito interessante, porque é uma intervenção que vai nessa direção de uma mudança cultural, né? Então, só assim, tiver alguma coisa para comentar assim, nessa direção, acho que é interessante. Muy bien, gracias. Grasa. Na verdade, acho que na mesma direção do que a Ana está falando, dessa necessidade desse tipo de intervenção cultural, mas eu ia falar um pouco assim, o que está contra isso, coisas que dificultam, né? Então, por exemplo, as próprias psicólogas, eu acho que são capturadas, né, por uma ideia que é muito mais presente das respostas mais breves, mais imediatas, mais individuais. Então, assim, acho que tem todo esse manejo, toda essa concepção, ela tem um processo mais lento, mais complexo, mais questionador do que está posto, que tem que ser mais amplo, e assim, é tudo isso que tem que ser trabalhado. Então, é cultural, sim, mas é um cultural que mexe estruturalmente. Então, só para dizer como é difícil, porque as profissionais são capturadas por aquilo que a Elisa falou, aquilo que é o mais imediato, aquilo que, diante de tanta dificuldade, vamos nas respostas já conhecidas, né? Então, acho que a gente vive essa disputa o tempo inteiro, era isso que eu ia dizer. Algumas condições favorecem essa outra alternativa, mas a gente sabe que tem muita coisa trabalhando contra. E nesse contexto que foi tão aparentemente valorizando, né, o trabalho da psicologia, porque agora a Elisa retomou lá, logo que a Organização Mundial de Saúde falou que a quarta onda ia ser a da saúde mental, e aqui até a epidemia, depois não se falou mais nisso, mas está muito presente essa ideia de que sim, a saúde mental é muito importante, mas na concepção individualizante. E isso é muito atrativo para as psicólogas também,
né, que não precisam fazer muita coisa, não que elas façam mal, nem de maneira, vamos dizer assim, irresponsável, não é isso, mas é claro que é muito mais fácil oferecer um serviço, mesmo numa situação precarizada de trabalho, um atendimento via plataforma individual, mesmo cobrando um pouco menos, não sei o quê, acaba sendo mais fácil do que se engajar numa luta por um outro tipo de atendimento em saúde mental que tem que mexer com todas as estruturas e com as relações. Então, acho que os desafios são muito grandes, né? E acho que quando a Elisa traz todos esses elementos assim de fundamentação, é muito importante, né? Porque a gente vê que não é simplesmente uma opção por aqui ou por ali. É uma outra compreensão, é a necessidade de desconstruir uma lógica para poder alimentar aí outras intervenções e outras práticas. Então, era só um comentário, na verdade, também acho que na mesma direção. Muy bien. Elisa, si me permites un breve comentario para que entonces pueda cerrar. Coincido totalmente con lo que dice Ana y Grasa, y yo añadiría de manera particular un elemento más, la formación profesional de los psicólogos, que tiene que ver con incluso la formación de los médicos. Se les forma con el llamado modelo médico hegemónico, que conduce a la medicalización de la sociedad y en el caso de la salud mental, a la psiquiatrización de la sociedad. Un comentario muy breve. Aquí en el país estamos experimentando algunos cambios que me parecen pueden proporcionar evidencia a todo lo que nos platicaste, porque es una impresión. Con todo y que tenemos problemas serios, como todos los países después de la pandemia, por ejemplo, han aumentado los suicidios de jóvenes, particularmente en la Ciudad de México. Habría que ver exactamente a qué razones se debe eso, entre otras cosas como ataques de ansiedad a los niños y jóvenes en las escuelas, mayores casos de depresión, mayor demanda de los servicios, pero eso sí, muy circunscrito a la pandemia, ¿no? Porque los niños y los jóvenes estuvieron encerrados 2 años y fue muy distinta la manera de afrontar de ellos la pandemia a la de nosotros, ¿no? Pero en el caso ya más general de lo que estoy diciendo, la orientación, que tiene que ver con la orientación de las políticas públicas, afortunadamente en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México hay médicos. Todavía el asunto de la salud mental es eh, apenas visualizado todavía, ¿no? Pero de la salud en general está siendo afrontado por funcionarios con ya otro tipo de formación, una formación más social, ¿no? Que ve la salud como un derecho, como un asunto histórico, colectivo, y no lo restringen a la cuestión exclusivamente biológica, ¿no? Así como dices tú de que naturalizamos las enfermedades cuando tienen determinaciones sociales realmente. Y la expresión, me gusta mucho como dices, son formas de expresión, tanto la locura como la salud mental, que tienen que ver no solamente con el individuo, o mejor dicho, que tienen que ver con la relación del individuo con la comunidad. Aquí el presidente Andrés Manuel, casi todos los días en sus conferencias matutinas, alude al carácter esencialmente comunitario de nuestra manera de ser, de los mexicanos, a los valores de la comunidad, y él dice que eso es lo que nos permitió resistir los 40 años de neoliberalismo en este país. ¿Mm? Más allá de la precarización de la vida toda, ¿no? La cuestión de la salud mental y de las esperanzas pues para vivir en este mundo, ¿no? Y de expresarnos para afirmarnos como seres humanos. Él dice, entre otras cosas, eso que me parece fundamental. Y yo, como una impresión, la verdad que veo un ánimo social bastante positivo, bastante extendido entre la gente. Una gente que ahora la veo, disfruta más, tiene mayores esperanzas, porque sus condiciones de vida, que es lo que discutimos cuando eh, estamos metidos en cosas de democracia y de política, están no resueltas, pero están siendo atendidas. Ha habido aumentos al salario mínimo de los trabajadores, se ha universalizado la pensión a los adultos mayores, están dando beca a jóvenes, a adultos por estudiar, por trabajar, etcétera, etcétera. Y van a ser, bueno, ya es universal el servicio de salud, pero
va a ser gratuito, con medicamentos gratuitos, además de toda la infraestructura que en 40 años no se había construido, que ya tenemos trenes, ¿no? Que ya tenemos mucha más obra pública, etcétera. Entonces yo encuentro que la gente, no sé si plenamente feliz, pero diría, empieza a cambiar su ánimo, su gusto, el no estar preocupada por ¿y qué comemos mañana o al rato porque no tenemos dinero? Porque ya hay un ingreso en las familias con todo esto que les estoy platicando. Entonces la gente, como han construido muchos espacios de esparcimiento y de recreación, las vemos en la calle, en los parques, divirtiéndose, jugando. Otra cosa es el crimen organizado de los malosos que tienen sus lugares precisos en el territorio nacional. Pero el resto de la gente encuentro que estamos cambiando nuestra mirada, nuestra manera de expresarnos respecto de los mexicanos con nosotros mismos, ¿no? O sea, de nosotros mismos con los propios mexicanos, que tiende a ser muy distinto a como nos pintan en el extranjero respecto de las matanzas y el crimen organizado y demás, ¿no? Entonces yo diría que vamos a observar cambios que pueden ser evidencia, Lisa, para aquello que ustedes trabajan, porque aquí sí estamos experimentando cambios de política pública, todavía no plenamente en el rubro de la salud mental, pero en el rubro de la salud en general, sí. Entonces ahí habría que estar atentos para ver qué cosas se pueden investigar, qué cosas se pueden trabajar en términos de la psicología y la democracia, ¿no? Mediando ahí la salud mental. Adelante, Lisa. Sim, eu vou até aproveitar a sua fala para dialogar com a questão que a Ana trouxe, que assim, tem uma coisa importante dessa reflexão, que é a gente entender daí que a luta antimanicomial, a luta pela saúde mental, não é uma luta contra o hospital psiquiátrico ou por determinadas formas de tratamento. Acho que tem uma coisa que a gente tem avançado, que é de compreender que a luta antimanicomial precisa apontar para problemas da realidade brasileira. Então, acho que desde a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, Ana, não sei se você se lembra, que a gente fez a marcha para Brasília, nós fizemos uma marcha em Brasília dos usuários, e teve uma coisa que a luta ali, o movimento social foi apontando assim, nós precisamos de avanço na política de assistência social, entendeu? E o avanço na política de assistência social é uma necessidade para a saúde mental, né? Hoje, um debate muito forte no Brasil é aquele que reconhece a relação entre racismo e saúde mental, e que vai entendendo assim, a luta contra o racismo é uma luta pela saúde mental. Então, eu acho, e daí posso dar vários outros exemplos, né? A luta contra o encarceramento, o sistema penal. Então, acho que tem uma coisa importante, Ana, que a gente vem, acho, fazendo nos movimentos da luta antimanicomial, que acho que está posto desde a fundação do movimento, mas eu acho que a gente vem nos últimos anos se implicando maior com questões da sociedade que não são diretamente da saúde mental, e isso tem a ver com o que você dizia, Raul, mas que são condição para a saúde mental. Então, os bons grupos do movimento social hoje, do movimento da luta antimanicomial, se manifestam e debatem, né, sobre muitos temas da sociedade brasileira, porque acho que isso é uma questão, é uma exigência mesmo, enfim. Acho que, e daí quero dizer isso para falar assim, falar uma coisa perigosa, mas eu vou falar, que o que a gente faz melhor para a saúde mental é aquilo que a gente faz fora do que é entendido restritamente como saúde mental. O que eu quero dizer é assim, um bom projeto de trabalho, entendeu? É melhor, é um dispositivo de saúde mental mais potente do que aquele tratamento que acontece ali dentro do serviço, entende? Um bom lugar de parceria com o dispositivo da cultura que a gente cria ali no MAN do Parque do Ibirapuera, entendeu? Tem uma potência para a saúde mental muito maior do que aquilo que a gente faz restritamente como tratamento.
O Marcos Vinícius, nosso colega, que foi um grande militante da luta antimanicomial, dizia que no movimento social, no movimento da luta antimanicomial, é que a gente fazia radicalmente o que a gente quer fazer com a reforma psiquiátrica. Porque o próprio movimento social é um lugar de exercício pleno de cidadania, entendeu? É um lugar em que esses considerados loucos estão discutindo os rumos da política, né? Então, é isso, quando a gente sai de ônibus para ir para Brasília, brigar pela lei sei lá qual, né? Isso é uma intervenção produtora de saúde mental, porque é isso, é um dispositivo de cidadania, de luta pela democracia, de exercício de democracia, mais radicalmente falando, né? Então, eu sempre acho que as experiências no movimento social são experiências muito importantes em saúde mental. E não é só porque a gente vai na rua ensinar para as pessoas, sabe? Que, veja, você pode... Não é só porque a gente vai passar uma mensagem, é porque nesse movimento, nesse modo de construir a política, a gente, de fato, entra na cena pública discutindo saúde mental como uma questão de habitação, de racismo, de trabalho, etc., né? Então, primeiro eu queria dizer isso, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Raul. Não é possível. Uma das nossas grandes questões na saúde mental é que a gente precisa de política intersetorial, políticas de outros setores. Você precisa construir projeto de moradia para o usuário, entendeu? E é muito ruim se o projeto de moradia for um projeto de uma moradia terapêutica, pura e simplesmente. Entendeu? O melhor seria que fosse um projeto de habitação, porque daí a gente pode, inclusive, fazer isso que a Ana está dizendo, que é encontrar com a cidade, né? E ir lá constituir moradia de fato. E isso também é trabalhar na cidade, nas relações e tal. Acho, Ana, que uma parte disso a gente faz em algumas experiências de alguns serviços, né? Por exemplo, outro dia uma aluna minha contava do projeto do futebol de um CAPS. E ela falava assim, eu acho que é o projeto mais importante, porque sai para o território. E quando sai para o território, sai para a rua, sai para a comunidade, né? E ela dizia assim, quando sai para o território, acontece uma coisa ali diferente de tudo que acontece no CAPS. Por quê? Quem conhece a comunidade são os usuários e não os técnicos, então são eles que ensinam os caminhos para ir. E ela falava assim, porque daí a gente joga junto com eles, e aí nós somos tudo jogador de futebol, né? Não somos os técnicos, os pacientes. E aí ela falava de uma coisa que tem a ver com isso que você falou. E as pessoas da comunidade vêm jogar junto. Porque o futebol acontece e daí junta as crianças e junta a comunidade, né? E junta todo mundo. E isso produz isso que você contava que a Lígia faz, né? Porque permite à comunidade uma outra relação com essas pessoas. Então, eu acho que os serviços fazem isso algumas vezes, né? O projeto do futebol, os projetos de economia solidária na saúde mental têm sido muito interessantes por isso, porque é uma forma de você afirmar um outro jeito de trabalhar e de levar um produto do trabalho. Então, não é assim, você faz, como eu quero dizer, que você nem precisa explicar para a sociedade do que se trata, entendeu? Você coloca em ato, né? Você, de fato, produz, você vai lá no meio da Paulista e faz uma feira e as pessoas vão encontrar um produto, está procurando aqui qualquer um deles, que eu tenho vários aqui em torno de mim, né, que são produtos, vão lá encontrar o produto que foi feito, né, pelo usuário da saúde mental e vão comprar dele, né? E então eu acho que isso é o que de mais potente a gente faz. A questão é que, e daí eu lembrei de um outro exemplo, que foi uma experiência em parceria com o Museu Igual Diferente do Ibirapuera, os grupos que vão aos cinemas, né? Então tem as idas aos cinemas da cidade, e daí as parcerias com salas de cinema que fazem uma exibição de um filme que debate esse tema, e aí, ao final, fazem o debate também, né? E aí você, de fato, sabe nem diferenciar quem é o
o doente, entre aspas, né? Quem é o cidadão comum ali, porque... E essa experiência é muito transformadora. Então, eu acho que a gente faz isso um pouco pelos serviços também, mas acho que tem sido muito difícil fazer pelos serviços isso, né? Então, é isso. Acho que, às vezes, os movimentos sociais, culturais, têm uma potência muito maior, porque eles não ficam nesse lugar de uma experiência de tratamento, né? Os serviços estão muito capturados por lógicas e procedimentos de tratamento, e daí eles conseguem muito pouco sair, inventar coisas no território. E, às vezes, as experiências que estão fora dos serviços da saúde e que são as experiências das associações, dos coletivos, dos movimentos, fazem isso, né? Então, o usuário militante que vai em todas as... Onde eu vou, encontro ele, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Antidrogas, no Conselho... Ele vai fazendo um trânsito que é muito terapêutico e não é tratamento, entende? É muito terapêutico e não é tratamento. E que, ao mesmo tempo, também reposiciona a sociedade, porque a coloca para discutir política com este que não organiza assim as ideias desse jeito que a gente organiza de outro, tudo bem, mas eles estão lá fazendo política com ele, né? Então, enfim, não sei, um pouco isso assim que eu pensei. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elisa. Ya vamos sobre el tiempo. Nos parece que rebasamos los objetivos del ciclo de conferencias con conferencias como la tuya, doctora Elisa, porque sí, son importantísimos los temas tradicionales en psicología, ¿no? De clínica, de educativa, de laboral. Son importantísimos y qué bueno que haya psicólogos que se aboquen al estudio, al tratamiento de todas estas problemáticas, pero dada la complejidad de la vida social, particularmente de sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, es necesario darle a conocer al resto de compañeros psicólogos que hay otras temáticas, que hay otras maneras de hacer psicología, porque hay otras problemáticas que nos afectan también en cualquier escenario, la clínica, el hospital, el salón de clases, etcétera. Y esto me parece, este tipo de conferencias como las de la doctora Elisa, sobrepasan los objetivos porque hay argumentos, hay evidencias de que es necesario de que avancemos en un sentido disciplinar, pero también interdisciplinario, para empezar a mirar, yo diría para muchos, empezar a mirar que existen este tipo de problemas, ¿no? Para salirnos, no dejar, como dices, el consultorio, pero salirnos de él y promover otras formas de relaciones, de expresión de la gente en sus propias comunidades, en fin. Bueno, los brasileños en todos los ámbitos de la psicología tienen mucha experiencia en ese sentido. Así es de que muchísimas gracias, doctora Elisa Zanerato Rosa, por su participación, por su brillante conferencia. Estaremos anunciando la siguiente semana en la página del ciclo de conferencias al siguiente conferencista, le corresponde a un mexicano, lo anunciamos en breve, y esperamos vernos entonces en el siguiente mes, en la siguiente conferencia. Doctora Elisa, en un momento más te hacemos el envío de tu constancia, de tu certificado. Si tuvieran alguna otra cosa que decir, muy agradable la conferencia, muy ilustrativa y sobre todo que nos echa a andar con mil cosas para hacer respecto de la investigación, de los temas a tratar con otros compañeros, porque quienes suelen abordar esto son psicólogos clínicos, ¿no? La salud mental, y no ven más allá del ámbito social, para apuntar al ámbito social y político, en fin. Y bueno, pues eso hay que trabajar mucho. Vamos a difundir, se grabó la conferencia y la vamos a difundir ampliamente. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Ana, Grasa, no sé si tengan algún comentario. Orlando, si me pudieras enviar la grabación de la conferencia de la doctora Elisa, y estamos en contacto. Anunciamos en la siguiente semana la página del siguiente conferencista mexicano. Muchas gracias, doctora Elisa. Boa tarde Obrigada, a todos. obrigada, Elisa. Obrigado. Obrigada, Tchau. Elisa. Obrigada, Eliana, Ricardo. Um abraço.